ousei colocar um tema. Apesar de eu não ser bom em temas, apesar de eu não pregar mais em cima de temas, eu ousei colocar um tema. E o tema da mensagem de hoje é ovelhas e ovelhas. O tema é ovelhas e ovelhas. Primeiro, se eu falo ovelhas e ovelhas, é porque existem ovelhas e existem ovelhas. Então, o tema da mensagem de hoje é propriamente esse, ovelhas e ovelhas. Então, para você me ajudar a pregar, abre sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 34, verso 15 ao verso 31. Ezequiel 34, verso 15 ao verso 31. Davi, se você puder, coloca aí para mim o texto no telão. Ezequiel 34, de 15 a 31. Davi está nos auxiliando ali na mídia. Tem 3 semanas que ele está nos apoiando. Davi, nós somos muito felizes com seu empenho, com sua dedicação. Tenha certeza de que para o Senhor nenhum trabalho é em vão. Tem galardão para você, para a sua vida. Ezequiel 34, verso 15 ao verso 31. A mamãe está quase explodindo ali. Calma, mamãe. Ezequiel 34, verso 15 ao verso 31. Diz a palavra do Senhor: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Olha que interessante. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Verso 17. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentarás. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse: farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Receba isso. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar das mãos dos que as escravizam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais a comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-eis plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois,
mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Pode tomar o vosso assento. Amém? Ricardo, me ajuda aqui? Você pode fazer um fundo para mim, por favor? Obrigado. Quando nós lemos esse textão, nós estamos na época que texto longo, a gente já fala que é podcast, né? Uma mensagem longa, uma mensagem extensa, uma mensagem difícil, uma mensagem cheia de significados e significados atrás de significados. Mas eu queria dizer algo para você. A primeira verdade que eu quero trazer ao seu coração é que Deus atribuiu aos homens o papel de pastorear as ovelhas. Sim ou não? Sim. E o texto, no verso 15, ele começa fazendo uma citação, quando ele diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Eu quero, primariamente, antes de entrar no cunho final desta mensagem, falar para você que Deus escolheu homens para serem pastores. Que Deus outorgou autoridade sobre homens para pastorear as ovelhas. Mas uma verdade que nós percebemos em toda a narrativa bíblica é que sempre que você ouvir a palavra pastor e ouvir a palavra ovelhas, você vai perceber que o pastor, ele não é dono das ovelhas que ele pastoreia. Isso é muito importante nós percebermos, porque o cuidado pastoral, o cuidado de um pastor, ele é muito significativo em toda a dimensão que essa palavra significa. Mas uma verdade explícita, implícita e revelada em toda a narrativa bíblica é que o pastor jamais pode trazer para si o sentimento de que as ovelhas que ele toma conta são ovelhas suas. Na verdade, as ovelhas, elas são de um rebanho, mas o Senhor, ele é dono daquelas ovelhas. Isso é tão explícito, de uma forma tão clara, quando nós olhamos o livro de Êxodo, nós percebemos algumas das falas do Senhor acerca do pastorear as ovelhas. Ele diz assim: se alguém der ao seu próximo um jumento, boi, ovelha ou outro animal para guardar, e ele morrer, se for ferido ou levado sem que ninguém a veja, haverá julgamento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não terá de pagar, mas se for roubada, terá de indenizar o dono. Se for despedaçado por animal selvagem, traga as provas e não terá de pagar pelos restos. Por quê? Porque todo pastor, ele tem uma certeza: ele precisa prestar conta das ovelhas que o Senhor confiou a ele. E o pastor precisa exercer um cuidado com essas ovelhas, mais do que se fosse dele, porque sobre todas as ovelhas que se perderem, ou sobre todas as ovelhas que forem tragadas, atacadas por um animal, ele precisa dar conta daquelas ovelhas. Nós entendemos muito isso quando Davi fala que ele enfrentou um leão e um urso por causa de uma ovelha. Nós pensamos assim: mas a ovelha já foi atacada pelo leão. O que valeria para Davi ir atrás de uma ovelha que já estaria morta? Se o leão atacou, a ovelha já teria morrido, não tem chances de sobreviver a um ataque de um leão. Mas quando nós olhamos para Êxodo e vemos que se o animal ele foi atacado, ele foi atingido, o pastor precisa dar provas de que aquele animal foi morto. Então nós entendemos por que Davi ele enfrenta um leão mesmo se a ovelha já não mais resistiu. Por quê? Porque existia um dono daquela ovelha e ele precisa dar prova de que aquela ovelha havia sido de fato atacada. Mas isso traz uma revelação muito clara ao nosso coração, porque às vezes olhamos e achamos que já não tem mais jeito. Às vezes olhamos e pela força do ataque achamos que não vale mais a pena ir atrás.
Às vezes, por causa da situação ou da precipitação de alguns, olhamos para o resultado e pensamos: mas já morreu, já foi atacado, já não está na igreja, já não está na casa do Senhor, não vale mais a pena ir atrás. Então, quando nós olhamos para uma palavra como essa, nós estamos vendo o Senhor declarar para nós: você não pode considerar perdido aquilo que Deus disse que não acabou. Vá atrás, traga a prova, vá em resgate, mesmo que às vezes não tem chances de sobrevivência, mesmo que às vezes o ataque foi abrupto demais, foi forte demais, mas é necessário ir atrás. Nós vemos isso no urso, a mesma realidade, não tem jeito, não tem chances, mas o que o Senhor traz nessa narrativa é que nós precisamos dar conta daquilo que o Senhor nos confiou, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para cuidarmos. Quando nós olhamos ainda em João, no capítulo 10, a Bíblia apresenta Jesus como o bom pastor. E ele começa o texto dizendo que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Uma realidade que nós percebemos no animal ovelha é que ele tem algumas características que são completamente distintas de outros animais. A primeira característica que eu quero falar para você sobre a ovelha é que ele é um animal desconfiado. Ou ele é bobo demais, ou ele é desconfiado demais. Tem alguma ovelha aqui? Então tem duas chances para você. Ou você é bobo demais, ou você é desconfiado demais. Por quê? Porque a ovelha é assim. Ovelha é um animal desconfiado. Até ele ganhar segurança, vai levar tempo. Ele vai perambular, ele vai andar, ele vai experimentar, até que de repente ele se sente confortável e confiável. Mas ovelha é um animal desconfiado. A ovelha também é um animal dependente. Por quê? Porque a ovelha por si só, ela não sabe onde encontrar pastagem. Quem vai dar a direção do pasto para a ovelha é o pastor. É o pastor que tem a obrigação de descobrir, de encontrar um pasto verdejante. É o pastor que tem a obrigação de achar um lugar onde a ovelha vai poder tomar a água. É o pastor que traz para a ovelha o senso de sobrevivência. A ovelha por si só, ela não sabe tomar decisões de destino, de direção, de sobrevivência. A ovelha também tem uma característica: a ovelha é um animal completamente vulnerável. A vulnerabilidade da ovelha é tão grande que um susto é capaz de matar uma ovelha. Sabia que a ovelha morre de susto? O coração dela é grande demais, então quando ela toma um susto, é capaz dela parar os batimentos cardíacos por causa de um susto. Um susto é capaz de matar uma ovelha. A ovelha também é um animal que exige cuidados e observação constante. Por quê? Porque a ovelha não enxerga bem. A ovelha não tem condições de perceber o que está à sua frente. E por não enxergar bem, ela é guiada por dois sentidos principais: a audição e o seu olfato. A ovelha é um animal que escuta muito bem. E a ovelha é um animal que percebe o cheiro muito bem. Por isso que a Bíblia fala em João capítulo 10, que as minhas ovelhas, elas conhecem a voz, elas conhecem a minha voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E além de conhecer a voz do seu pastor, ela conhece o cheiro do seu pastor. É comum nas regiões desérticas, no povo beduíno, no povo que anda pelo deserto, no povo nômade do deserto, é comum ter encontros de diversos pastores com seus rebanhos ao lado dos rios, ao lado das pastagens, aquele monte de ovelha ali, todas agrupadas, e de repente um pastor dá uma palavra de ordem, e as suas ovelhas conseguem escutar a sua voz e discernir a sua voz no meio de tantos outros pastores, e as ovelhas dele conseguem segui-lo, mesmo no meio de tantos outros. Por quê? Porque a ovelha sabe distinguir qual é a voz do seu pastor. Você imagina se num coletivo de pastores, o pastor dá uma palavra e a ovelha que não é do seu rebanho passa a segui-lo?
Por isso que a ovelha sabe discernir a voz do seu pastor. Mas também ela conhece o cheiro do seu pastor. Tem uma realidade no cuidado pastoral das ovelhas, onde uma ovelha, quando rebelde, quando quer pular a cerca, quando quer fugir do rebanho, quando quer se afastar das outras, quando quer fazer algo errado, o pastor, na primeira vez, ele pega o seu cajado e ele acerta aquela ovelha, para que aquela ovelha tome uma posição. Vocês perceberam que o cajado do pastor tem um gancho? Aquele gancho é o gancho pelo qual ele puxa a ovelha pelo pescoço e traz a ovelha para trás, mas de repente a ovelha, ela pode continuar insistindo no mesmo erro. E então o pastor, ele toma uma atitude que para nós parece drástica demais. Ele pega aquela ovelha, ele quebra a patinha daquela ovelha. E quando ele quebra a pata daquela ovelha já não tem capacidade mais de andar por conta própria. Então o pastor pega aquela ovelha e ele coloca a ovelha nos seus ombros. E aonde ele vai, a ovelha vai sendo carregada por ele nos seus ombros. Com um propósito. Primeiro, a ovelha que está nos ombros do pastor, ela passa a perceber o cheiro do seu pastor com mais propriedade. Está perto, está do lado, o cheiro está ali. Ela guarda aquele cheiro, ela aprende aquele cheiro e ela percebe, ela sabe distinguir o cheiro do seu pastor. Mas também, quando ela está nos ombros do seu pastor, ela passa a ouvir a voz do seu pastor de forma imediata, sem ruído. O pastor falou, quem é primeiro a ouvir? Aquela ovelha que está no seu ombro. Quando então a ovelha está curada, o pastor pega aquela ovelha, insere novamente aquela ovelha no coletivo do seu rebanho. Mas aquela ovelha que voltou para o rebanho é uma ovelha que tem uma marca na sua pata. Ela passou pelas costas do seu pastor. Mas aquela ovelha jamais deixará de reconhecer a voz e o cheiro do seu pastor. Pastor, ele tem a obrigação de cuidar da ovelha, mesmo que seja com a própria vida. E é isso que o texto quer nos ensinar. A ovelha é um animal tão dependente que mesmo estando diante de uma pastagem, ela só vai pastar, ela só vai se alimentar depois que o pastor der uma palavra de ordem, pode comer. É lógico, eu não sei falar pastoreis, de ovelhês, mas uma palavra de ordem, um grito, um salvo, um toque de um chofar, para poder identificar que a ovelha pode ir se alimentar. Mas isso é tão importante, tão interessante, e até mesmo expressivo em denotar a dependência que uma ovelha tem do seu pastor, que se aquele pastor morrer, ou se aquele pastor deixar de prestar o cuidado daquela ovelha, ou aquele rebanho, todas as ovelhas morrerão de fome. Elas não comerão mais, porque não têm a capacidade de ouvir a voz do seu pastor, e não têm a capacidade de sentir o seu cheiro. Então a ovelha que não tem um pastor, que teve um pastor e o seu pastor não está mais presente, ela morre de fome. Então, sendo sabedor disso, quando o pastor ele alcança uma determinada idade, ele coloca um pastor mais novo para caminhar com ele, para ajudar a cuidar do seu rebanho. E esse pastor faz algo interessante. Ele pega o seu manto, a sua capa, a sua roupa, e coloca sobre o pastor mais novo. E de repente o pastor mais novo passa a ter o quê? O mesmo cheiro do pastor mais velho. E então as ovelhas primeiro começam a assimilar aquele pastor pelo cheiro. E de repente, em alguns momentos, o pastor mais velho se cala. E o pastor mais novo começa a dar algumas direções para as suas ovelhas. E quando menos se percebe, o pastor mais velho, ele já não está mais ali cuidando do dia a dia das suas ovelhas, mas o pastor mais novo, agora ele desenvolveu o cheiro do pastor, e ele desenvolveu as mesmas palavras que o pastor mais velho ensinou. Por que isso, pastor? Por que você está falando sobre isso? Primeiro, porque nós nunca entenderemos
a narrativa de um pastor com uma ovelha. Se nós não entendermos que mesmo sendo pastores, nós também somos ovelhas. Precisamos saber de onde viemos e qual o propósito disso tudo. Para mim, na Bíblia, o texto que mais representa a vida de um pastor com uma ovelha, o texto que mais fala sobre a vida de alguém que dedicou-se ao cuidado de outro, que dedicou-se ao cuidado pastoral, é o Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E no verso 5 tem uma explosão da graça do Senhor, quando ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você toma posse disso? Então aplauda o nome santo de Jesus. Perceba, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está te faltando alguma coisa? Está te faltando algo? Eu parto do pressuposto que um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade, onde tudo que ele fala não muda, permanece. Deus está dizendo através do salmo escrito por Davi, que se o Senhor é o meu pastor, nada eu terei falta. Isso só pode ser verdade se o Senhor não for o seu pastor. Porque se Ele é o seu pastor, então você pode não ter tudo o que você quer, mas você não vai ter falta de coisa alguma. Não vai te faltar o pão, não vai te faltar o alimento, não te faltará a roupa, não te faltará o dinheiro do remédio, não te faltará o dinheiro do Netflix, eu não sei o que é. Mas você não terá falta de coisa alguma. O Senhor, Ele é o seu dono. Ele cuida de você. Eu gosto daquele verso que diz assim: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, Ele vai cuidar de você, Ele vai te sustentar, Ele vai prover tudo que você precisa. Mas tem um porém: Ele precisa ser o seu pastor. Me ajuda, me ajuda. Pergunta para esse crente cheiroso aí: o Senhor é o seu pastor? Está te faltando alguma coisa? Tá não, querido. Tá não. Se você perceber, se você analisar bem, às vezes, o que mais vai consumir as suas energias não é aquilo que você precisa, é aquilo que você acha que precisa. Às vezes, quando perdemos algo que nós achamos que não viveremos sem, nós chegamos como Salomão no final da sua jornada, e com uma única expressão de verdade, ele vai traduzir o sentido da sua vida ao dizer que tudo foi vaidade. Vem com a idade, vai com a idade. Não nesse sentido, mas era tudo vaidade. Já passou, não faz sentido. Mas o Senhor, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E se Ele fala da narrativa de um pastor humano,
que cuida das tuas ovelhas. Ele começa o verso 15 com uma fala que é completamente implícita, mas é de uma grandiosidade tão expressiva. Porque ele compara a vida de um pastor humano, ele compara o cuidado de um pastor humano, ele fala como que é um pastor humano, ele fala de tudo que um pastor humano pode fazer, e ele traz todas as expressões que um pastor tem, todas as obrigações que um pastor tem, mas no verso 15 ele diz algo diferente. Ele fala assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Ou seja, ele fala que o cuidado de um pastor é bom, ele fala que a vida de um pastor é uma vida reta, uma vida de cuidado, mas chega no verso 15 e ele fala assim: deixa uma coisa, deixa eu dizer uma verdade para vocês, agora quem vai cuidar de vocês sou eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. O Senhor está cuidando de você, Ele está apacentando as tuas ovelhas. Mas eu percebo algo tão lindo nesse texto, porque ele fala de 4 condições das ovelhas que ele vai encontrar. Quando ele vai pastorear as suas ovelhas, ele olha para o rebanho e ele encontra 4 condições das suas ovelhas. A primeira condição da ovelha que ele encontra, ele fala que a ovelha perdida, eu a buscarei. Verso 16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. A ovelha perdida buscarei. Perceba, quando nós vamos fazer o evangelismo, quando nós estamos na rua, nós estamos achando que somos nós que estamos fazendo alguma coisa, mas na verdade, se o Senhor não buscar, não adianta nada do que nós possamos falar. Se o Senhor não convencer, não adianta o esforço da igreja. E eu sinto no meu coração que nós estamos vivendo um momento da igreja onde o Senhor está dizendo para a igreja: igreja, está na hora de buscar as ovelhas que estão perdidas. O texto diz: a perdida eu a buscarei. Aonde estão as ovelhas perdidas do Senhor? Tem um senso de urgência nessa palavra, tem uma ordem do Senhor para poder buscarmos aquelas que estão perdidas. E o próprio Deus está indo buscar aquela ovelha que se perdeu. Mas pastor, por que a ovelha se perde? Primeiro, nós falamos há pouco, ela não enxerga bem, ela é bobona, ela brinca, ela se distrai com facilidade. De repente, o rebanho se foi e ela ficou para trás. Tem muita gente perdida aí que não é por causa de pecado não, só ficou para trás. E às vezes o pecado veio depois da queda. É estranho pensar nisso, porque primeiro ela é enfraquecida por não estar no coletivo, na comunhão, na comunidade de fé, na coinonia, e de repente aquela ovelha se perde. E por estar perdida, ela fica enfraquecida, e por estar enfraquecida, então o pecado entra sorrateiramente. Mas o que eu quero dizer para você, que talvez entrou hoje nessa igreja, que talvez vai ouvir esta mensagem depois no YouTube, que se você em algum momento foi ovelha perdida, ou se nesse momento você está sendo uma ovelha perdida, o Senhor está indo ao seu encontro. Você será achado dele. O Senhor vai te buscar. Amém? Segunda condição, ele diz que a desgarrada tornarei a trazer. Perceba que a desgarrada é diferente da perdida, porque a desgarrada, ela não está perdida, ela faz parte do rebanho, ela acompanha o rebanho, aonde o rebanho vai, ela também vai. Só que aquela ovelha que não quer contato, aquela ovelha que não quer relacionamento, aquela ovelha que até participa do culto, mas quando apaga a luz ela já está lá do outro lado da rua,
ela faz parte da comunidade de fé, mas ela está desgarrada do rebanho. Ela está sempre no canto dela, na vida dela, na realidade dela. Ninguém sabe de nada do que se passa com ela, e ela também não está nem aí porque está acontecendo na vida dos outros. Nós percebemos hoje um ar de indiferença muito grande. Às vezes nós temos tantas ovelhas desgarradas, e desgarrada significa um elo de uma corrente que não está conectado a outra. São elos soltos de uma corrente. São peças de um quebra-cabeça que não estão nas suas posições de encaixe. Mas uma peça de um quebra-cabeça que não está na sua posição de encaixe não completa a imagem que deveria estar sendo apresentada. Nós vemos isso a cada dia numa forma tão clara, de que mesmo no meio de um corpo, nós percebemos membros que não querem estar encaixados, que não querem fazer parte. Às vezes tem pessoas que nos acompanham há 10 anos, que não querem ser recebidas, sim ou não, Sheila? Às vezes tem pessoas que entram e saem dentro da igreja, dão um nome errado na porta para a pessoa que está na recepção, participam de cultos, mas não querem envolvimento, não querem estar fazendo parte de algo, porque estão como ovelhas desgarradas. Eu quero estar por perto, eu quero estar no rebanho, mas não mexe comigo, não precisa saber a minha vida, não precisa saber a minha história, eu não quero me abrir para ninguém, eu não quero ajuda de ninguém, eu não quero ajudar a ninguém. Se é para servir no corpo, eu não quero, se é para fazer algo, eu também não quero. Eu estou como ovelha desgarrada. E o que o texto diz? O Senhor tornará a trazer. É o que está falando o texto. E perceba, ela não está perdida, ela só está solta. E o próprio Deus tornará a trazer. E tornará significa que está fazendo mais uma vez, porque já foi feito. E tem pessoas que são assim. Você convida uma vez, não vai. Você convida duas, não vai. Você convida três, não vai. Mas de repente o Senhor é quem traz. E eu me preocupo muito com o tornar a trazer. Porque às vezes, para trazer para perto, o Senhor vai usar de uma pedagogia que nós não gostamos. Às vezes, para fazer sentido a realidade de um corpo, Deus te fará depender do corpo para você ser assistido por Ele. É verdade, sim. Às vezes você vai achar que você está invisível, mas de repente com quem você menos queria contato é quem vai te dar o suporte na hora de uma dificuldade. E o Senhor vai te tornar a trazer. E eu não sei qual é o instrumento de Deus para te trazer para a comunidade de fé, para te trazer para a comunhão do corpo, mas uma certeza eu tenho: o Senhor não deixará membro nenhum desconectado do corpo. Sábado nós teremos uma noite deliciosa de hambúrguer na casa da Hilda. Uhul! É para jovens de 12 a 50. Pastora Bernadette, você está fora. Não atrapalha a minha pregação não, pastor. Mas sabe o que significa isso? Tem gente que prefere ficar em casa, assistindo Netflix, do que estar em comunhão com o corpo. Tem que dar um nome, um valor simbólico, R$20. R$20 você não come nem cachorro quente estragado. E você vai estar em comunhão com o corpo, com a igreja. Você sabe que o momento em que você vai perceber que você mais precisa do corpo são os momentos em que o corpo não vai estar lá. Já parou para perceber isso? Um relacionamento que é construído no meio de uma necessidade é diferente de um relacionamento que é construído por um propósito estabelecido por Deus. E Deus quer juntar as peças desse quebra-cabeça. Você não será ovelha desgarrada,
não é a sua vida dentro de quatro paredes, na sua realidade, o Senhor te trará para dentro de um corpo que vai cuidar de você, que vai te sustentar em alegria, que vai chorar com você, que vai te dar suporte na hora que você precisa, que vai te pôr de pé na hora que você precisa. Hoje à tarde eu estava preparando a mensagem, e aí eu me isolo num quarto, apesar da Sheila insistir em bater naquela porta e me chamar toda hora, mas eu tento me isolar ali. E aí de repente eu recebo uma mensagem de um pastor falando: pastor, você pode comprar um serviço meu? Eu estou com uma necessidade difícil. Minha esposa descobriu um câncer na cabeça e ela perdeu 70% já da visão ou audição? Da audição e da memória. Eu não tenho plano de saúde, eu preciso pagar os exames e o valor é muito alto. Eu preciso de R$5.000 para segunda-feira. E eu não tenho mais de onde tirar. Não tenho plano de saúde. Custa R$10.000 o meu serviço, eu vendo por 5. E aí você revende esse serviço. Eu falei: querido, eu não tenho essa necessidade hoje. Mas eu tenho uma rede de contato. Tenho um corpo ao qual eu estou conectado. E aí mandei mensagem para uma pessoa do corpo de Cristo. E a pessoa falou: pastor, eu não preciso de 5, mais um eu posso. Aí comprou um serviço dele de R$1.000. Perceba que ainda faltam 4, né? Mas às vezes um, daqui a pouco é outro, 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 daqui a pouco 5.000 já foi, porque o corpo cuidou do corpo. E às vezes você não vai ter nem a necessidade, mas Deus vai tocar no seu coração de uma forma que só em ajudar você já se sente útil, você já se sente valorizado. Ou você acha que Deus te deu condições apenas para você tirar férias em Cancún e tirar aquela foto instagramada? O dinheiro que você tem não é seu. O recurso que você tem é do Senhor. E tudo que o Senhor te dá é para a edificação do corpo de Cristo. Entenda, é muito melhor você dar do que receber. A verdade continua sendo a mesma. Mas se a ovelha está desgarrada, como você vai prestar socorro? Se a ovelha está longe, como você vai saber da sua necessidade? Tempos atrás eu atendi uma família. Infelizmente, o casamento acabou. E conversando com aquele homem, ele me disse: pastor, eu estava todos os dias dentro da igreja. Eu participava de todos os cultos. Mas ao mesmo tempo que eu estava perto, eu estava longe. Nunca abri minha vida para pastor nenhum. Nunca falei da minha realidade para ninguém. E agora, eu não acredito mais que o meu casamento tenha chance. Porque cheguei no meu limite, sem nunca ter tentado. Tentou sozinho, tentou calado. Ovelha desgarrada. O Senhor te trará para perto mais uma vez. O Senhor te trará. Terceira característica das ovelhas que o Senhor vai encontrar: a ovelha quebrada. E só pelo texto alguns já geraram identidade com ela. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, mas a quebrada ligarei. Olha que palavra interessante, porque o verbo ligar aqui, ele está associado ao processo de colagem de um osso que se quebra. A palavra que ligar está falando de um membro que foi solto. O Senhor está dizendo que
aquela ovelha que está quebrada, e a condição que o Senhor coloca para quebrada é que tenha um membro quebrado. Você lembra quando eu contei para você a história da ovelha rebelde, que a patinha é quebrada? É o mesmo sentido, porque o Senhor vai ligar osso com osso. O Senhor vai colar, o Senhor vai colocar no lugar que deveria estar. Mas eu também penso que a palavra ligar tem muito sentido àquela pessoa que está fazendo um bolo. E de repente ela está mexendo ali na sua vasilha, no seu bolo, aquela massa, e de repente ela para de mexer e bota a massa ali do lado. Se vier alguém olhar para aquilo e começar a mexer, o que vai acontecer com a massa? Vai desandar. Por quê? Vai perder a liga. Porque tem a velocidade certa, tem a intensidade certa, tem a forma certa e tem o tempo certo. O que você quer dizer com isso? É simples. A ovelha que está doente, a ovelha que está quebrada, a ovelha que está se achando desgarrada, o Senhor vai fazer da liga. O Senhor vai fazer com que você sinta a necessidade de estar em Cristo, de estar no corpo. O Senhor vai gerar no seu coração o desejo de buscá-lo, o desejo de adorar, o desejo de estar na presença do Senhor. O Senhor é a liga que precisa estar presente na grande massa do seu bolo. Tem coisas que não darão mais liga para você. Tem coisas que você tenta, o bolo não cresce, sola tudo. A massa não dá certo, você está cansado de fazer aquela receita, mas não dá liga. A coisa não acontece. Você já percebeu que às vezes você está tentando e não dá certo. Não dá liga. Você até tenta, mas você está deixando muitas pessoas mexerem na sua comida. Cada um mexe de um jeito, cada um tem uma receita, cada um tem uma forma, cada um tem um jeito. Mas o que vai fazer da liga, me permita dizer para você, é a mão do Senhor. É a mão do Senhor que fará dar certo. É a mão do Senhor que trará a liga para a sua massa. Mas a quarta característica da ovelha que o Senhor vai encontrar é a ovelha enferma. E o texto diz que a enferma fortalecerei. Isso me chama a atenção, porque o texto não está dizendo que o Senhor vai curar a ovelha enferma. O texto está dizendo que o Senhor vai fortalecer a ovelha que está enferma. E às vezes nós queremos que o Senhor cure. Mas o que o Senhor está dizendo é que Ele quer fortalecer. Porque se você está forte, a cura vem no automático. Primeiro, o Senhor te fortalece. E o corpo cura a enfermidade. Porque o corpo enfraquecido, ele adoece. Mas o corpo fortalecido, ele não permanece doente. Tem um filósofo que falava mens sana in corpore sano. Ou seja, se a mente está sã, se todas as coisas estão em controle, então o corpo também está são. O corpo cura o próprio corpo. Às vezes você não precisa de uma dose de antibiótico. Às vezes você precisa de uma dose de comunhão. Às vezes você não precisa de mais uma consulta no seu psiquiatra, no seu terapeuta. Às vezes você precisa de uma consulta de 5 minutos com o joelho no chão, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele vai curar suas dores e suas enfermidades. Eu percebo uma coisa: à medida que você se fortalece, as enfermidades precisam ir embora. À medida que o seu corpo vai se fortalecendo, você vai resistindo a dores e a doenças, e elas não têm condições de permanecer em você. E eu quero te afirmar que o corpo forte, a enfermidade não pode contra ele. Mas precisa ser ovelha, precisa estar dentro de um rebanho. Mas ele também fala de 4 condições, ele fala de 2 estados. E eu já vou terminando.
ele fala de dois estados das ovelhas que ele também vai encontrar. Ele vai falar da ovelha que está gorda e da ovelha que vai estar forte. Olha o que ele diz: mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. O tratamento dessas duas ovelhas, desses dois estados, é diferente. Porque a gordura e a força aqui não é tratada como uma condição, mas é tratada como um estado. Ela está forte e ela está gorda. Mas tem um porquê. A questão não é o peso. A questão é que a gordura daquela ovelha, ela foi gerada em detrimento à escassez dos outros. Como assim? Vou te explicar. Tem um prato de comida, tem 5 para comer. Ela vai na frente, come tudo, e as outras 5 ficam com fome. O texto diz isso de uma forma tão expressiva que a ovelha ela sai para pastar, e depois que ela já está satisfeita, ela pisa sobre a pastagem a ponto de inutilizar o pasto para que ninguém depois possa comer. Ou seja, ela se alimenta, ela sacia a sua necessidade, ela se alimenta além do que ela precisa, e ela ainda sobrando não deixa nada para ninguém. Alguém conhece alguém assim? Eu conheço. O texto diz que ela chega na água que está limpa, na água cristalina. Ela bebe daquela água. E depois de ter bebido da água, ela pisa com suas patas no fundo daquela terra, a ponto de subir o lodo e a água ficar turva, sem condições de ninguém beber. Por quê? Porque ela já saciou a sua necessidade. Ela já não tem mais fome. Ela já não tem mais sede. E não está nem aí para quem está vindo depois dela. A Bíblia diz que ela chega num estado de tamanha força que quando todas as demais ovelhas chegam para se alimentar, ela expulsa com seus ombros e com seus chifres, não deixando que elas se aproximem do lugar da pastagem. E por não conseguir comer, e por não conseguir beber, as demais ovelhas morrem de fome, servem de alimento para as aves de rapina. Mas pastor, o que você quer dizer com isso? Primeiro, que esse tipo de comportamento, o próprio Deus dará julgamento. O texto diz que eu as destruirei. Mas às vezes a gente acha que isso está tão distante da nossa realidade. Mas muitas vezes nós percebemos isso no nosso dia a dia. Estamos tão preocupados em só receber, só receber, só receber. A palavra está ali, é para mim. A bênção está ali, é para mim. A porta se abriu, eu passo. A bênção chegou, eu recebo. Eu recebi o salário, eu estou com dinheiro na conta, estou com dinheiro no bolso. Que se não importa a igreja, não importa a oferta, não. É tudo meu, tudo meu, tudo meu. E de repente eu estou obeso das bênças do Senhor. De repente eu estou obeso da graça do Senhor. O Senhor está me dando tanto, que ao invés de eu alimentar os meus irmãos, eu estou com sobrepeso da graça de Deus. Às vezes a água está tão limpa, e eu estou bebendo tanto daquela fonte, que de repente quando eu já não quero mais, eu sujo as águas para que ninguém beba depois de mim. A bênção chegou, o caminho chegou, a porta está aberta. Só eu passo, fecho a porta e ninguém mais passa. Às vezes a promessa do Senhor chegou para mim, mas ela morre em mim. Não é para mais ninguém. Deixa eu te afirmar algo. Tudo que Deus derrama sobre a sua vida, guarda isso no seu coração. Tudo que Deus derrama na sua vida não pode terminar em você.
Você é o meio, você é o caminho, você é por onde a bênção chegou primeiro. Mas a partir de você vai transportar para muitos. Se você chegou primeiro na fonte das águas limpas, beba dessas águas, mas purifique estas águas para quem vem depois. Se as águas estão limpas para você, deixe mais limpa ainda para quem vem depois. Eu percebo que no reino de Deus tem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que chegam na frente de uma mata, pegam uma foice e um facão e começam a cortar as árvores e os matos que estão no caminho e preparam um caminho para quem vem atrás possa passar com segurança e com liberdade. Existem dois tipos de pessoas: as que vão preparar o caminho e aquelas que vão passar pelo caminho preparado por alguém que abriu aquele caminho. Agora, uma coisa que não é admitido, que não é admissível, é você passar por um caminho e de repente entulhar o caminho para que ninguém passe. É você beber de um poço e de repente você entulhar o poço para que ninguém beba. É você receber uma bênção e de repente esconder essa bênção para que ninguém também seja abençoado. E o Senhor está dizendo através dessa palavra: eu mesmo agirei com justiça. Eu tenho certeza absoluta que você está sendo abençoado em alguma área da sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu quero te afirmar que a bênção que o Senhor derrama sobre a sua vida precisa transbordar para a direita, precisa transbordar para a esquerda, precisa transbordar para frente, precisa transbordar para trás. Se o Senhor te deu acessos, permita que outras pessoas passem. Se o Senhor te deu recurso, permita abençoar outras pessoas. Se o Senhor te deu conhecimento, permita-se ensinar a outros. Se o Senhor te deu algo que não deu para mais ninguém, é porque o Senhor quer que você distribua com pessoas que você nem imagina de onde virão. Mas não vai morrer em você, não vai terminar em você. Você não vai morrer obeso da bênção do Senhor. Vocês lembram da parábola dos talentos? Um recebeu 1, outro recebeu 2 e outro recebeu 5. O talento que Deus coloca sobre a sua vida é para você multiplicar. Multiplicar. Multiplicar não é para guardar, não é para esconder. Você não será ovelha obesa, cheia da bênção, mas está tudo ali dentro de você. Está forte, tanta proteína espiritual que você está comendo, mas a sua força não é suficiente para levantar ninguém que precisa de ajuda. Às vezes o recurso que Deus colocou na sua vida é o que vai abrir a porta para alguém que está clamando há tanto tempo. Às vezes a força que Deus te deu é a força que você precisa para levantar alguém que está caído. Elas cresceram tanto, elas ficaram tão fortes, elas ficaram tão obesas, que a bênção estava ali, o pasto era bom, a água era boa, mas diz o texto que o Senhor julgará ovelhas e ovelhas. Olha o que diz o verso 17: quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, o seu Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas. Existem ovelhas e existem ovelhas. Agora, talvez a pergunta que não queira calar nessa noite é: que tipo de ovelha você é? Talvez a palavra que tenha que estar no nosso coração é: que tipo de ovelha você tem sido? Talvez você olhe aí para o seu shape,
Talvez você olhe aí para a sua estrutura, e eu não estou falando corpóreo, eu estou falando de algo espiritual. Talvez o seu shape espiritual esteja tão roliço que você já não consegue mais passar em lugares. Lugares já não suportam mais o seu peso. Lugares já não suportam mais a sua força. Mas eu quero terminar essa mensagem lendo para vocês os últimos versículos desse texto. Já não servirão de rapinas aos gentios, e as feras da terra nunca mais a comerão, e a habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com vocês, e que vocês são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor, o seu Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor, o vosso Deus. Você tem um pastor. O Senhor te deu um pasto. Ele é homem, mas Ele é Deus. Ele habita entre nós, mas Ele não é igual a nós. Ele é Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Eu gostaria que você se fosse de pé. Eu quero orar por você.